Olá, galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 1, tá? Utilizando o nosso livro do segundo bimestre, ok? Essas atividades se iniciam na página 304. Vamos começar? Número 1. Em que áreas próximas ao Equador as temperaturas médias costumam ser mais quentes ou mais frias? Justifique sua resposta. Então vamos lá. Primeiro, quer saber aqui como é o clima nessa região? É mais quente ou é mais frio? Por quê? Né? Então, seguindo. Próximo ao Equador, as áreas elas costumam ser mais quentes. Por quê? Porque o Equador ele está localizado numa zona climática, né, equatorial. Logo, essa porção do planeta ela recebe maior quantidade de energia luminosa do Sol. Então, por isso, ela sofre um aquecimento maior do que as outras regiões. Fechou? Então, seguindo para o número 2. Número 2 está dizendo assim: analise as descrições a seguir e determine o bioma e o clima a que elas se referem. Então, você tem que dizer, ler quais são as características, né? E dizer se qual o bioma e indicar também qual é o clima dessa região. Fechou? Vamos lá? Está assim na letra A. Localizado na zona climática temperada, apresenta verões quentes e invernos um pouco mais frios, mas que não alcançam temperaturas negativas. As folhas da vegetação lá presente caem durante o outono e o inverno para evitar a perda de água. Então, que tipo de bioma nós temos aqui? Nós temos o bioma floresta temperada. E que tipo de clima? Nós temos o clima subtropical, ok? Seguindo, letra B. Presente em mais de uma zona climática, com pluviosidade quase ausente, apresenta animais e vegetais adaptados às condições extremas do clima. Que bioma eu tenho aqui? Quando se fala em condições extremas, né, nós podemos associar logo ao bioma deserto, tá? E que tipo de clima? Clima desértico, tá bom? Letra C. Situado na zona equatorial, sua temperatura média é alta, com grande quantidade de chuva no verão e inverno seco. Nós temos aqui o bioma tropical e o clima tropical, tá? Número 3. No número 3 está pedindo para diferenciar floresta tropical de floresta temperada, ok? Então, eu vou dar algumas características da floresta tropical e algumas características da floresta temperada. Fechou? Então, vamos lá. Primeiro ponto, floresta tropical. Quais as características principais dela, né, exclusivas dela? Recebe grande radiação solar, ela apresenta altas temperaturas, alta concentração de umidade e precipitação reduzida no inverno. Então, no inverno, pouca precipitação, alta concentração de umidade, apresenta altas temperaturas e grande radiação solar, características da floresta tropical, tá? Seguindo ainda, eu tenho algumas outras características dela, que são, ela possui também grande diversidade de flora e de fauna, tá? E possui também a presença de humus, isso acima do solo. Então, o que seria humus? O humus é um composto rico em nutrientes e ele está presente na floresta tropical. Vamos seguir agora, eu vou falar sobre a floresta temperada, tá? A floresta temperada, ela também tem algumas características, que são, nela imperam dois tipos de clima, o temperado e o subtropical, tá? As 4 estações do ano, elas são bem definidas, com temperaturas altas no verão e mais amenas ou baixas no inverno, tá? Possui também uma variação na concentração de chuva e na concentração de umidade. Então, concentração de chuva e umidade, ela tem uma variação. Ainda tem algumas características dela a respeito de vegetação. As árvores desse bioma, tá, possuem adaptações para evitar a perda de água. Então, também é uma característica da vegetação dessa região, ok? Então, deu para distinguir bem, deu para diferenciar bem um bioma do outro. Número 4, está pedindo a diferença. Qual é a diferença entre elementos climáticos e fatores climáticos? Então, vamos seguindo, tá?
Primeiro, elementos climáticos. O que são os elementos climáticos? São grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em um determinado lugar, caracterizando o clima. Então, são grandezas atmosféricas que caracterizam o clima daquela região, ok? Já os fatores climáticos, o que seriam esses fatores climáticos? São características geográficas, tá? Então, características geográficas que determinam o comportamento do clima em cada localidade. Então, essa é a diferença entre os dois. Seguindo agora, lá para a página 305, nós temos a primeira pergunta, número 1. O que é a climatologia, tá? Então, climatologia é uma ciência que estuda o quê? Estuda o clima. Faz o estudo científico do clima, ok? Estuda o comportamento atmosférico de uma determinada região, tá? Número 2, está pedindo para você observar essa imagem, que tem aí ao lado, tem uma imagem. Você vai observar e vai responder. Vamos lá. Número 2, o ambiente da imagem ao lado sofre influência de fatores climáticos. Assinale a alternativa que contém a resposta correta sobre eles. Então, nós podemos destacar que nessa imagem aí, observem aí, ela está sob influência da maritimidade. Você pode observar que ela tem, né, contato direto com o quê? Com o mar. Então, ela sofre influência, tá? Está sob influência da maritimidade. E em virtude disso, o que acontece? Ela apresenta menor amplitude térmica, ok? Então, número 2, fechamos. Número 3 está assim. Os climas e os biomas existentes no planeta Terra, relacione os climas e os biomas existentes no planeta Terra, dizendo em que clima predominam os biomas. Então, eu tenho aí, vocês têm o bioma e você vai indicar qual é o tipo de clima que predomina, ok? Vamos lá, tundra. O que predomina é o clima polar. Taiga, o que predomina? Clima frio, tá? Floresta temperada, clima temperado ou subtropical. Floresta tropical, climas equatorial e tropical. Campos e savanas, clima semiárido e desértico. E o deserto, clima desértico. Então, vocês têm aí cada clima de cada região. Seguindo para o número 4, da página 305. Isso, vamos lá? Se levássemos um cacto e uma raposa do Ártico para uma floresta tropical, esses seres vivos teriam uma boa qualidade de vida? Justifique a sua resposta, sim ou não, né? Então, se eu levar esses dois seres, essas duas espécies, para uma região que não é a sua, no caso aqui ele cita a floresta tropical, eles se dariam bem? Eles teriam uma boa qualidade de vida? Não, eles não teriam uma boa qualidade de vida, porque eles não estão adaptados a esse bioma, tá? O bioma dessas espécies é outro, então eles não vão ter uma boa qualidade de vida, ok? Eles estão adaptados aos biomas que eles vivem, tá? E não a floresta tropical, ok? Por isso é importante, né, permitir que não tirar uma espécie nativa e levar para um outro lugar. Isso não é legal. Por isso. Eu até citei aqui o exemplo, ó, o cacto. Por que ele não vai se dar bem? O cacto ele tem uma adaptação para armazenar água, porque ele vive em lugares mais, né, nos desertos, lugar mais seco, com pouca água. Então, ele tem essa adaptação para armazenar água. Aí, o que acontece? Ele armazena água e ele transpira pouco, tá? Então, se eu tirar ele e colocar ele numa floresta tropical, que é úmida, né? O que ele vai fazer? Como ele vai fazer com esse excesso de água? Né? Porque ele guarda a água e ele é bem úmido, então como que ele iria acabar morrendo? Né? Não ia resistir, ok? Seguindo para a página 306. Página 306, exercício 1 está assim. Um convidado em um programa de televisão comentou sobre questões ambientais. O seguinte: os grandes problemas da conservação da natureza estão, na realidade, intimamente ligados aos da sobrevivência do próprio ser humano na Terra
e que certos filósofos não hesitam em afirmar que a humanidade está mal encaminhada. Não nos cabe fazer julgamentos, mas, de acordo com todos os biólogos, o ser humano comete um erro capital pensando poder isolar-se da natureza. Existe já há muito tempo um divórcio entre o ser humano e o ambiente, com o seu clima e seus biomas. Então aí tem 3 palavras que elas estão destacadas. Eu tenho a palavra ambiente, a palavra clima e a palavra bioma. E embaixo tem algumas características. Está pedindo o quê? Quanto às palavras em destaque no texto, leia as afirmativas abaixo. Então está pedindo para associar as afirmativas às palavras respectivamente. E como ficaria isso? Você iria marcar a alternativa B, que indica a primeira afirmativa. Vamos lá, vamos ver? Nas florestas tropicais, a vegetação é exuberante com folhas largas e perenes. Ok? Então, isso está se relacionando aqui, a ambiente. Aí vem o item, marca também na letra B, o item 3, que está escrito assim. Nas regiões com florestas temperadas, evidenciam-se as 4 estações do ano. Está se referindo a quê? Clima. E por último, a última frase, a última afirmativa. O cerrado é composto basicamente de plantas herbáceas e árvores de pequeno porte. Então, está se referindo a um bioma. Ok? Então, a alternativa dessa questão é a alternativa B. Tá? Número 2. O gráfico ao lado mostra a relação existente entre 6 dos principais biomas do mundo e os fatores climáticos precipitação média anual e temperatura média anual. Identifica-se os biomas A, B e F, respectivamente, como esses biomas. Quais são? Né? Então, a alternativa correta aí é a alternativa A, tundra, deserto e floresta tropical. Ok? Número 3, observe a figura. Então, está pedindo para você observar uma figura que tem ao lado, tá? E vamos seguindo. Considerando as características das paisagens identificadas pelos algarismos 1, 2 e 3, é incorreto afirmar a letra C, tá? A paisagem identificada com o algarismo 1 é típica do continente africano, considerando a presença de animais de grande porte. Então, essa é a que está errada, ok? Seguindo agora para a página 307, tá? Para fechar o nosso exercício, tem umas frases aí. Primeiro, climatologia, tá? Está identificando o que é cada item. Climatologia, a área da ciência por meio da qual se estuda o clima, é a palavra que falta. Pela análise de fatores e elementos climáticos, bem como pela identificação de padrões de comportamento atmosférico, é a palavra, em razão de sua interação com a superfície terrestre e as interferências humanas, ok? Então, seguindo aí, as palavras são clima, atmosférico e terrestre. No segundo, eu tenho clima. O que é clima? Conjunto de estados atmosféricos que se sucedem em determinado local ao longo de um período de aproximadamente 30 anos, ok? Então, aí nós temos atmosférico e 30. Elementos climáticos são grandezas atmosféricas que representam as propriedades da atmosfera em um lugar e que caracterizam o clima. São a radiação e a temperatura, e também tem umidade, a umidade e a pressão atmosférica. Embaixo, fatores climáticos, características geográficas que determinam o comportamento do clima, tá? Atuando com os elementos climáticos e os influenciando. São a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, a vegetação, as massas de ar e as correntes marítimas, tá?